E aí, meus amigos, meus irmãos, vocês estão bem? Espero que sim. Bora para mais uma reflexão de hoje, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Vamos prosseguir nessa jornada maravilhosa e eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Você tem lido junto conosco? E junto com a sua leitura, você tem feito as suas próprias reflexões na leitura da Palavra de Deus? Muito obrigado por estar junto conosco nessa caminhada, lendo, refletindo e deixando Deus trabalhar interiormente em você e, consequentemente, exteriormente. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo. Se você ainda não fez isso e assiste os nossos vídeos, por favor, contribua conosco, compartilhando e enviando esse vídeo da Palavra de Deus para alcançar mais pessoas e mais corações. Bora para a nossa reflexão? Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 22, nós vamos ler do 34 até o 40. E diz assim a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo do que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E até aqui que nós vamos ler e refletirmos juntos nessa leitura. Lembrando um pouco do contexto aqui, Jesus vinha de uma sequência de confrontos, tanto com os fariseus quanto com os saduceus. Jesus vinha confrontando eles e ensinando por meio de parábolas. E um pouco antes desse trecho aqui, em seguida, Jesus tinha acabado de confrontar os saduceus em algo que eles acreditavam muito, e Jesus conseguiu, em sua sabedoria divina e superior, calar, e silenciar e fazê-los entender um pouco mais sobre a verdade do reino de Deus. E aqui uma coisa muito importante de lembrar nesse contexto, pois ele começa com uma pergunta, um questionamento, a motivação dessas perguntas dos religiosos, dos líderes dessas seitas em relação a Jesus, sempre com a motivação de colocar Jesus à prova, sempre com a motivação de colocar Jesus num beco sem saída. Mas Jesus, em sua soberania e sabedoria, sempre ainda aproveitava dessa oportunidade para ensinar e se revelar. Jesus vinha se revelando aos poucos quem verdadeiramente ele era para aqueles que não criam. E é exatamente nesse contexto que nós vamos prosseguir aqui. E Jesus é questionado por mais uma vez um especialista da lei. E a sua intenção, como eu disse, era colocar Jesus à prova e colocá-lo num beco sem saída. E o seu questionamento era sobre as leis. Jesus foi questionado sobre as leis do sábado, sobre as leis de ensinamento de Moisés, sobre o que ele acreditava sobre ressurreição. Jesus foi questionado em várias, se não em todas as áreas do que eles acreditavam. Inclusive, em outras crenças, eles foram questionados sobre a parte política, sobre os impostos, sobre o que eles acreditavam. E em tudo, Jesus usava disso para ensinar e se revelar. Sabendo dessa intenção, Jesus se prepara e dá uma resposta maravilhosa. E a pergunta foi a seguinte, de um dos líderes da lei para pôr Jesus à prova. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E por que o grande mandamento da lei? Porque eles sabiam que existiam muitos mandamentos, Segundo as tradições e segundo o Pentateuco, os livros escritos por Moisés, existiam mais de 600 leis, mais de 200 mandamentos. E existia, sim, uma hierarquia e uma base que eles tinham baseado nisso e do que eles acreditavam. E eles tentaram pegar Jesus nisso, pois sabiam que Jesus não participava das mesmas reuniões e das coisas que eles aprendiam sobre essas leis e esses mandamentos. E fazem essa pergunta, vendo que Jesus talvez não teria uma resposta que agradaria a todos esses líderes. E a resposta de Jesus foi sobre o grande e maior mandamento. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande
e primeiro mandamento. Essa foi parte da resposta de Jesus, respondendo a eles com clareza e com muita sabedoria sobre os mandamentos. E aqui nós podemos refletir várias coisas. Dentre elas, o que é esse amor? E como é esse amor? Como devemos amar a Deus? De todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o que significa isso? O coração e a alma tem a ver com as emoções, né? E o entendimento tem a ver com a nossa parte racional. Ou seja, com todo o nosso ser, devemos amar a Deus. Mas espera aí, que amor é esse? Que nível de amor é esse? E qual é esse entendimento de amor que Jesus deu aos ouvintes daquele momento e daquele contexto? E o amor que Jesus se referia, para que nós precisávamos ter a Deus, na verdade, para que eles precisavam e nós estamos aplicando a nós hoje, não era um amor, talvez como nós conhecemos como carinho, como afeto, como simplesmente achar Jesus legal ou Deus legal. O amor aqui no original, com a sua palavra ágapau, tinha o significado de um amor sacrificial, de um amor de uma entrega completa. A exemplo disso, aqueles que são pais ou que são filhos, esse amor sacrificial seria semelhante, mais ou menos, ao amor de um pai para com o filho, ao ponto de, para que esse filho vivesse, esse pai teria que entregar a sua vida. E certamente a maioria dos pais responderiam que sim. E os filhos também, talvez com os seus pais. Se o seu pai tivesse um risco de vida e para que ele vivesse, você morresse, certamente nós faríamos isso por amor. E é um pouquinho do nível de amor que nós estamos falando aqui. É muito superior a isso, mas é para que a gente tenha um pouco da noção do que verdadeiramente significa esse amor em que Jesus está falando para termos com Deus. É um amor sacrificial, assim como Cristo se sacrificou, entregando-se totalmente, completamente, por amor. Esse é o nível de amor que ele está falando aqui nesse versículo. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como ama a si mesmo. E a palavra amor aqui é exatamente da mesma raiz da palavra de amor para com Deus, ou seja, o mesmo amor sacrificial que devemos ter para com Deus, devemos ter para com os nossos irmãos. E quem são os nossos irmãos? Todos os que estão à nossa volta. Todos os que são criação e imagem e semelhança de Deus. E nós podemos lembrar aqui de alguns outros versículos que nos trazem mais clareza ainda sobre isso, quando em 1 João 3,16, se não me falha a memória, João diz isso, que o amor pelos nossos irmãos deve ser como o de Jesus para com Deus, de entregar a sua vida pelo outro. E esse é o nível de amor que Jesus estava falando que devemos ter. E que, na sua resposta, ele conclui: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo se resume nisso, em uma relação de amor sacrificial para com Deus, assim como ele já teve conosco e para com os nossos irmãos. Todos os mandamentos, os 10, os 600, se resumem em uma relação de entrega completa e total para com Deus e para com os nossos irmãos. E aqui fica a nossa reflexão. Nós vivemos esse amor? Nós sabemos o que é amar a Deus? E se sim, nós amamos a Deus? Nós amamos o nosso irmão? Pense sobre essa resposta, medite nesse texto e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Porque o amor a Deus é uma resposta de obediência. Fazer aquilo que Ele nos ordena. E Ele nos ordena amar. Sacrificialmente, ao ponto de entregar a nossa vida por completo em favor do outro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado por ter nos amado sacrificialmente através da vida de Cristo e revelado a nós que esse amor é o amor que devemos ter para com o Senhor. Sabemos que a linguagem de amor do Senhor é a obediência. Para amarmos ao Senhor, precisamos obedecê-lo. E que o Espírito Santo traga, Deus, essa revelação a cada coração nesse momento, para que possamos verdadeiramente amar o Senhor com tudo que somos e com tudo que temos. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.